É isso aí, bom dia, Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. O Lucas estava sem internet lá, eu vou aguardar um pouquinho vocês entrarem. Deu algum problema, alguma pane na internet do Lucas, que o Lucas ele está distante da gente aqui, né? O Lucas está aí a alguns quilômetros da gente, ele faz lá na casa dele, eu faço daqui da minha casa, ok? Então você que estava acompanhando o louvor lá e travou por algum motivo, algum erro, né? Nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, né? Vamos aguardar um minutinho, né? E vamos batendo um papo enquanto isso, né? Olha aí, é uma Páscoa diferente que nós estamos comemorando, uma Páscoa diferente, por quê? Eu não me lembro de ter comemorado uma Páscoa como essa que nós estamos comemorando. Todos nós separados, né? Em nossos lares, em nossas casas, né? Então eu não me lembro de ter comemorado uma Páscoa assim, onde nós temos um certo isolamento, né? E esse isolamento, essa necessidade de termos que ficar em nossos lares, em nossas casas, nós temos falado muito sobre isso nesses dias. E simplesmente tem sido bom, né? Tem sido bom porque nós não vivemos mais por vistas, né? Nosso norte, a nossa direção está na palavra de Deus. Nós somos guiados por Deus, somos guiados pelo Senhor, né? Estamos aí, a Dani, um abraço, né? O Oscar Rojas Jimenez, né? Deus bendiga, glória a Deus, né? Temos aí pessoas de longe aí, né? A Rita, lá de Nova Friburgo, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, né? E por coincidência tu tem o mesmo nome que minha irmã, Rita de Cássia, né? O mesmo nome, né? No Facebook sai igual. Deus abençoe a todos vocês, estão chegando aí o Éder, né? Bom, esses problemas dão, né? Tecnologia, internet, né? Às vezes dá os problemas aí. Mas voltando lá, nós estamos vivendo dias bons para a igreja. São dias bons para a igreja. Pastor, mas como que são bons, né? Olha, tudo vai falir, tudo... Amados, nós vamos ver hoje na palavra de Deus, eu tenho falado isso vários dias, que esses dias são os dias propícios para a igreja. São nos dias de praga, de adversidade, são nos dias de lutas, são nesses dias onde Deus se manifesta com o poder infinito dele, e não somente se manifesta com o poder infinito dele, mas como também abençoa o justo. Abençoa o justo. Seja bem-vindo, Ana Cláudia, Deus abençoe vocês, estou com saudade de vocês, né? Roseli, Deus abençoe, bom dia, flores do dia, que a paz do Eterno seja com todos vocês, amém, louvado seja Deus. Olha, Roseli já chega toda inspirada, né? Oh, glória a Deus, que saudade que eu estou de dar um abraço em vocês, né? E estar junto com vocês, mas já está passando, nós vamos ter esses dias, né? Daqui um pouquinho nós vamos ter esses dias, né? Páscoa, né? A Páscoa, nós temos que, eu gostaria que você já fosse pegando a tua palavra, a tua Bíblia, em dois livros, no livro de Êxodo, né? Ou Exodo, né? E no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, livro de Êxodo. Nós vamos pegar, dar vamos do capítulo 12, eu não vou falar das pragas, né, porque todo mundo, a maior parte já sabe dessas pragas, né, Jesus Cristo, ele foi pré-anunciado desde a antiguidade, olha aí, ó, desde 1260 anos antes de Cristo nascer, aproximadamente, aconteceu isso daqui, né, a fuga do povo que estava escravo. Até então eles eram chamados, né, o povo de Deus era chamado de hebreu. José tinha morrido, outro faraó assumiu, né, ali, e esse faraó, ele simplesmente causou peso sobre
o povo que tinha uma promessa de Deus. Então, ei, se você tem uma promessa de Deus, fique sossegado. Só que esse povo ficou escravo, por quê? Porque esse povo, eles começaram a pender, a ir para o lado dos deuses dos egípcios. E a palavra de Deus diz que Deus é um Deus zeloso, que ele não divide a glória dele. A glória é para Deus, ele não divide a glória dele com outros deuses, né? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, né, a glória toda é do Senhor, é o do Criador dos céus e da terra. E o povo hebreu ali, simplesmente é muito fácil o ser humano ele mudar comportamento, mudar pensamento, né, com convivência. Por isso que no Novo Testamento, a palavra de Deus diz que nós temos que nos apartar da aparência do mal. Por quê? Se nós vivermos no meio da aparência do mal, nós vamos nos contaminar. Agora, se nós entrarmos, como lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, que nós vamos ler daqui a pouco também, se nós vivermos uma vida regada e separada por Deus, e nós estamos no mundo, ok? Só que nós estamos como sal dessa terra, como luz desse mundo. Então nós temos que contagiar. Eu costumo dizer sobre o crente chuchu e o crente giló, né? Você pega o chuchu, se você fazer o chuchu refogado com carne moída, o chuchu vai pegar o gosto da carne moída. Se você fazer o chuchu com qualquer coisa, com bacon, o chuchu pega o gosto do bacon. Então eu falo, o crente chuchu, o crente que pega as coisas do mundo. Agora o crente giló não, o giló ele tem o sabor dele, ele não muda. Você pode colocar carne, pode colocar o que for, ele vai permanecer aquele gostinho que o giló tem, né? Então, o Senhor ele sempre nos alertou para que nós não nos misturássemos com jugo desigual, né? Para que nós nos mantêssemos separados, mas porém não separados da maneira que muitos aí vivem, em 4 paredes, sem falar das grandezas do Senhor, né? Então muitas pessoas hoje vivem dessa forma, isolados, não, porque é os puritanos, né? Existe lá nos Estados Unidos os puritanos, né? Eles não se misturam, eles fazem as roupas deles, tal. Mas nós não, nós estamos no mundo, né? E o Senhor Jesus ele fala, de que adianta pegar uma lâmpada e escondê-la debaixo, né, da mesa? O que adianta? Nós somos a luz deste mundo. Nós somos o sal que tempera este mundo. Nós temos que levar o sabor para este mundo afora e não nos contagiarmos com este mundo lá fora. Vocês estão entendendo? Então nós temos algo para contagiar o mundo e não sermos contagiados pelo mundo. Então vamos lá para a Páscoa. Hoje nós também nós não sabemos a data, né? Provavelmente seria mais ou menos, né, o início. Nós não vivemos, temos vários calendários, o calendário romano de 12 meses, né, mas o início do mês seria provavelmente esse, né, o começo do mês, né, que fica entre abril e maio, né, entre esses meses aqui. Eu sou meio ruim nesse negócio de datas, né, mas seria mais ou menos isso. Então pega a tua Bíblia no livro de Êxodo. Esse povo, eles ficaram escravizados durante 430 anos. Por que eles ficaram escravizados? Porque eles começaram a adorar 10 deuses dos egípcios. E Deus, ele causou as 10 pragas para envergonhar os 10 deuses do Egito. Cada praga representava uma entidade que se dizia ser Deus, né? E Deus as envergonhou, dizendo quem era Deus de verdade. Por isso, as 10 pragas. As 10 pragas, elas vieram sobre o Egito, representando ali 10 deuses cultuados pelos egípcios. E Deus os envergonhou, mostrando verdadeiramente quem era Deus. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vemos, né, algo maravilhoso, estrondoso da parte de Deus.
onde ele mesmo endurecia o coração de Faraó em cada ida de Moisés. Moisés ele foi 10 vezes, né? E a última praga, né? A última praga foi uma praga de mortandade. Por quê? Faraó, ele se constituía, os faraós se constituíam como deuses. Por isso que eles se mumificavam, né? Eles faziam as múmias, porque eles acreditavam que eles iriam simplesmente vencer a morte. Eles iriam, certo tempo, ressuscitar. Então eles se mumificavam esperando isso. Mas só um conseguiu fazer isso, que é o porquê nós celebramos a Páscoa. Jesus Cristo. Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele ressuscitou, né? Ele é a primícia dos que estavam ali, simplesmente mortos, e ressuscitou. E nós também vamos ressuscitar em Cristo Jesus no dia do juízo final, ou no arrebatamento da igreja, né? Ou quando nós fecharmos os olhos para este mundo. Amém? Então isso é muito importante. Aubrey Fernandes está, né? Thank you, né? Você não entende muito a minha língua, né? Em português, né? Você fala em inglês, né? Então thank you, né? O Lucas conversa com você e explica sobre a mensagem de hoje para você. Eu já pedi para o Lucas fazer uns vídeos aí em inglês, porque nós temos aí pessoas que nos acompanham que são de outras nações, Estados Unidos, temos pessoas lá da Índia, né, Argentina, Chile, temos várias pessoas aí, né? Mas vamos lá para a palavra de Deus, gente. Pegaram aí suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12, tá? Capítulo 12 do livro de Êxodo. Diz assim, olha. Aleluias. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Nota que o princípio dos meses seria esse mês, que ele está dizendo aqui. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis conta para o cordeiro. O cordeiro será sem mácula, sem defeito nenhum. Não podia ser uma oferta, né, com defeito. Não podia ter defeito nenhum, não podia fazer de qualquer jeito. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas, né? E guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue poloão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas, a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça, com os pés e com as frisuras, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, amém? Vossos lombos cingidos, amém? Os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei
todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses, lembra lá dos deuses? Do Egito, farei juízo. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverem. Vendo eu o sangue, passarei por cima. Esse é o significado da palavra Páscoa. Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, tem nada a ver com ovo de chocolate. Já nós voltamos a falar aí, né? Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória. Preste atenção nessa parte. E celebrará-lo-eis por festa ao Senhor, né, nas vossas gerações. E celebrareis por estatuto perpétuo, para sempre. Até lá na glória nós vamos celebrar. Glória a Deus, é perpétuo, meu irmão. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos lá, paulatinamente. Olha, eles tinham que pegar algo que não tinha defeito, uma oferta que não tinha defeito. Começa por aí, porque Deus ofereceu o melhor, não ofereceu qualquer um. Né? Eles não podiam ir lá no meio das ovelhas, porque o cordeiro representava o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor, por isso que eu falo para você que a tua oferta representa Jesus. Depois nós entramos nesse assunto mais no final, mas a oferta que você faz na obra do Senhor representa o próprio Senhor Jesus, porque Ele salva, Ele liberta. Nós vemos aqui no texto que o cordeiro ele tinha que ser especificamente sem mancha, sem defeito, de um ano, preparado, representando a nossa salvação aqui no Novo Testamento. E aí simplesmente eles separavam esse cordeiro e com o sangue desse cordeiro eles passavam nas vergas das suas casas, porque o anjo da morte, o anjo da destruição, ele iria passar, e aonde tivesse a marca desse sangue do cordeiro, ele observaria e passaria por cima daquela casa, não trazendo mortandade para os primogênitos. Vocês estão entendendo? Então, olha aí, meus amados, minhas amadas, em nome do Senhor Jesus. A palavra Páscoa significa pesar. Pesar significa pular além da marca, pular acima de algo que tem um símbolo marcado, né? O significado da palavra Páscoa é pesar, que significa pular por cima da marca. Né? Páscoa não tem nada a ver. Aí as religiões pagãs vieram com a mentira, e Deus não opera onde há mentira. Aonde já se viu, gente, está na hora da gente começar a raciocinar. Você já viu o coelho botar ovo? E ainda ovo de chocolate? Se você viu, come, do coelho, não aquele que vende no mercado. Amém? É uma mentira, já começa aí, o diabo ele opera na mentira, no engano. Aonde tem mentira não tem a presença de Deus, e as pessoas ficam, mas olha, meu filho não vai, ele vai entender, porque do mesmo jeito que seu filho entende que o ovo que você compra lá no supermercado de chocolate é o ovo que um coelho bota de chocolate, ele também vai entender que aquele ovo não é a Páscoa, não representa nada da Páscoa, e sim o que? Os pagãos pegaram o coelho, porque coelho faz fio pra caramba, não é verdade? Reproduz rápido. Então eles pegaram o coelho como Deus da fertilidade. Ai, que mentira! Aí o seu filho, você acha que ele é inocente, com 3 anos de idade, pega um celular e dá na mão do seu filho com 3 anos de idade, você vai ver se ele não te enfia você no bolso. Ele tem muito mais conhecimento do que você, meu irmão, que já é mais velho como eu. Eu não sei mexer em celular, em tecnologia,
Mas as minhas filhas, quando eram crianças, elas pegavam, elas esmiuçavam e mexiam e faziam as coisas acontecer. Então, da mesma forma que o mundo ensinou o teu filho a acreditar que coelho bota ovo, e ainda ovo de chocolate, está amarrado em nome de Jesus. Eu creio que você, meu amado, minha amada, tem que ensinar o teu filho que isso é uma mentira. Sim ou não? Raciocina. Culto de raciocinar. Deus não fez gente burra. É mais fácil uma criança acreditar em coelho de Páscoa do que acreditar no Senhor Jesus. Nesses dias, sabia disso? Até filho de crente preguiçoso, que não gosta de tirar tempo com seus filhos para ensiná-los a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Você acha que uma criança não vai ser tocada por essa verdade que é Jesus? Então, pastor, mas olha, o que eu faço com o ovo? Come, agora abençoa, santifica e come. Mas não viva essa mentira. Pastor, o senhor está falando contra... Eu vou comer, se vier ovo de Páscoa aqui em casa, você acha que eu vou jogar no lixo, meu irmão? A palavra de Deus em Timóteo fala que tudo que nós recebermos com ações de graças, nós quebramos a maldição. Mas daqui para frente, para de viver essa maldição, porque isso já sai caro para o teu bolso. Você vai comprar um ovo de Páscoa de 500 gramas, custa 5 vezes mais do que a barra. E o sabor é o mesmo, sim ou não? Mas eu ensinei meu filho. Então, olha, desensina. Porque depois, uma vez ensinado, até desensinar é complicado. Então, só Jesus para libertar. Amém? Desensina. Fala a verdade. Se ele, mas eu queria o ovo de Páscoa para comer o chocolate. Tudo bem, compra. Mas que ele saiba da verdade. Vocês têm que ensinar por obrigação os vossos filhos a praticarem a verdade. Porque Cristo opera na verdade. Não opera na mentira. Então, foi dessa forma a Páscoa. Cordeiro e não coelho. Cordeiro. Pastor, mas isso não se pode falar na rede social. Eu vou falar onde? A quem eu vou ensinar dentro das 4 paredes, para quem já conhece que isso tudo é uma farsa, é uma mentira? Eu tenho que falar nas redes sociais, eu tenho que falar aonde o povo está ouvindo. E quem quer, quem não quer, amém. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdadeira palavra de Deus. Amém? Então esse seu filho, que você acha que é um retardadinho, que é um bobinho, uma bobinha, não é não. Eles entendem as coisas muito melhor do que você. Ensina os teus filhos nos caminhos que devem andar e depois de velho, jamais eles se desviarão. Tá entendendo? Então, em nome do Senhor Jesus, né? Olha aí, ovo de Páscoa não tem nada a ver com Páscoa. Que tem a ver com Páscoa é cordeiro assado, cordeiro imaculado, cordeiro sem defeito, né? Aí você sofre porque seu filho aprendeu errado. Amém? Outra questão é o quê? Iria passar o anjo da morte. Tinha que ter a marca desse cordeiro. Esse cordeiro representava já no Velho Testamento quem? A Cristo Jesus. Representava o próprio Senhor Jesus Cristo, né? No Velho Testamento. Então, eles tinham que comer apressadamente, com os sapatos nos pés e com o cajado na mão. Que é isso que eu estou falando para vocês. Com autoridade. Cajado representa a autoridade. E o anjo passou. O anjo passou e houve sim a mortandade. E ali Deus mostrou para Faraó que ele não era Deus, e ele não tinha o domínio sobre a morte. Mas o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, teria. Vamos lá para o livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Nota, meu irmão, que o texto aqui, ele está falando sobre uma imoralidade na igreja. Né? Ele está falando sobre um filho que deitava com a madrasta. E que Paulo aqui ele está tratando de um jeito todo amoroso, todo carinhoso com a igreja, né? Falando aqui que o tal que cometeu tal pecado, que seja entregue a Satanás, né? Que seja entregue ao diabo. Então, meu irmão, minha irmã, em o nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, vamos pegar aqui do capítulo 7.
em diante. Paulo está falando sobre um problema na igreja dos Coríntios. E ele revela o que está por detrás da Páscoa. Diz assim, versículo 7, livrem-se do fermento velho. Fermento representa pecado na Bíblia. Fermento é aquilo que fermenta, aquilo que você perde o controle, você jogar na massa, você fermenta a massa, tal, representa o pecado. Então ele diz, olha, livrem-se do fermento velho, livra do pecado, irmão. Sai fora do pecado, sai fora de toda imundícia. Olha, para que sejam massa nova, sem fermento, para que vocês sejam, essa massa é você, Deus está falando sobre a tua pessoa, para que você seja uma massa nova, sem pecado. E isso, Paulo, ele explica logo em seguida, como realmente são. Por que nós somos? Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, foi crucificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Olha, por que eu estava falando lá do Velho Testamento sobre o coelho que bota ovo, sobre além dele botar ovo, o ovo do coelho ser de chocolate? Olha por que eu estava falando sobre o pecado. Isso é pecado, nós trocarmos a glória daquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e transferirmos para um coelho, meu irmão. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Então, olha, se livre dessa maldade. Se livre dessa maldade. Ah, pastor, mas olha, eu não vou comer ovo. Não tem nada. Vocês vão orar no ovinho aí, vão comer o ovo de Páscoa, não tem problema nenhum. Recebe com ações de graça, como lá no livro de Timóteo vos ensina, né? Recebe, agradece a Deus, quebra toda a malignidade, sabendo agora, em vossa consciência, que coelho não bota ovo de chocolate, que nós não estamos comemorando o coelhinho, nós estamos comemorando o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Nós estamos comemorando a morte e a ressurreição do Filho de Deus. Então o apóstolo Paulo, quando ele começa a falar, olha, livrem-se do fermento velho, livrem-se da velha natureza. Ah, mas olha, isso é uma tradição de família. Livrem-se disso, meu irmão. Aonde opera a mentira, não opera a verdade. Não opera a verdade. Livrem-se do fermento velho, do pecado. Talvez o teu pecado não seja nem comer o ovo de Páscoa, não é pecado. Mas eu quero que vocês entendam que Cristo é a nossa Páscoa. E que a religião do mundo adentrou-se, como o apóstolo Pedro diz, que eles introduziriam em nosso meio heresias destruidoras. Então, nós comemoramos hoje o quê? A morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Olha, livrem-se do fermento velho, livrem-se do pecado do passado. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Estou mostrando para você na Bíblia, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Por que vocês são? Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Aleluia. Essa é a verdadeira Páscoa. Esse é o verdadeiro símbolo da Páscoa. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes você fala, mas é difícil colocar na cabeça de criança. Não, não é. A criança, já falei para vocês, ela tem uma percepção de aprendizado muito maior que o teu. É mais fácil você pegar uma criança hoje e ensinar
os caminhos do Senhor, que mesmo depois de velha, ela jamais vai desviar dos caminhos do Senhor, porque o Senhor sabia da natureza humana, o Senhor sabia da nossa natureza. Existem coisas que são inseridas na nossa vida. Eu mesmo, para mim me libertar do Benedito, que eu colocava o café para ele, porque minha tia me tinha ensinado a colocar cafezinho no pé do Benedito, para mim me libertar daquilo só com a verdade, e a verdade estava aqui, ó, Bíblia Sagrada. Alguém teve que mostrar para mim na Bíblia que o ditão não podia fazer nada para mim, nem o meu café o filho da mãe tomava. Eu saía de manhã, colocava o café para o Benedito, voltava à tarde, o café estava lá, falava, mas nem o café você toma, cara? Ou eu sou muito ruim de fazer café, que em partes eu sou um cara bom para fazer café, amo café, ou ele não tinha poder nem para beber café, e não tinha. Então foi difícil tirar certas coisas do meu coração depois de velho. Aí eu tirava sarro de crente, zoava com crente. Mas uma criança ensinada desde pequenininho o caminho certo da verdade, quando ela crescer, jamais ela se desvia. Por quê? Foi inserido um caráter de verdade nessa criança. Amém? Mas olha, não estou pedindo para que você jogue os ovos de chocolate no lixo. Não é isso. Ovo é ovo. O que são os ídolos, a palavra de Deus diz? Os ídolos não são nada. Não são nada. Amém? Se vier um ovo de chocolate aqui hoje, que eu sei que vai vir, eu vou comer o chocolate. Vou dar graças a Deus, Senhor, pelos ovos aqui, né? Mas não é a minha Páscoa isso aqui é chocolate que eu vou comer. Glória a Deus. Oh, aleluia. Então é isso que eu estou dizendo para você. Vocês estão me entendendo? Então é dessa forma que você tem que agir. Ah, mas olha, meu filho, agora, desensina agora, meu irmão. Ele vai aprender, você pode ter certeza. Ele vai entender quem é Cristo, ele vai entender quem é Jesus. E aí você vai ter paz. Amém? Então, faça isso em nome do Senhor Jesus. Olha, pois, Paulo estava revelando que tem que ter santidade para participar da Páscoa. A Páscoa hoje, ela é a nossa santa ceia, com pão sem fermento e com suco de uva. Alguns fazem com vinho. Amém? Mas que representa o sangue e o corpo de Cristo. Essa é a nossa Páscoa. Aquele que morreu por nós, aquele que venceu o pecado. Por isso que a palavra está dizendo aqui bem claro, olha, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado para nos livrar da mortandade. O sangue do Senhor Jesus Cristo, vertente, que Ele derramou, é o sangue que eles usaram lá no Velho Testamento, é o símbolo do que viria nos dias em que nós estamos vivendo. O sangue de Cristo, para quem está na verdade e não na mentira, está sobre minha vida, está sobre a vida de todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Não precisa de São Pedro, de São Benedito, não precisa de Maria, não precisa de nada. Eu só preciso de Jesus Cristo para ser salvo. O sangue dele, espiritualmente falando, está cobrindo a minha vida, está cobrindo os meus pecados, eu estou limpo dos meus pecados, justificado diante de Deus, aleluia. E quando a mortandade deste mundo, quando fala mortandade deste mundo, está falando aquilo que pode te matar e mandar você para o inferno. Essa mortandade que está falando. Porque todos nós vamos partir deste mundo, mas nós não vamos conhecer a morte, porque Cristo venceu a morte. Hoje, se fosse hoje, no domingo, Jesus estaria ressuscitando, porque a morte não tinha o poder sobre ele. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Onde está? A palavra do apóstolo Paulo, ele se aprofunda e ele diz em Coríntios, olha, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Onde está? Cristo venceu a morte e o inferno. Nós não vamos fazer esse trajetório, porque quando Jesus Cristo foi crucificado, ele fez o nosso trajeto no nosso lugar. Todos nós teríamos que descer
ao profundo do inferno, ao mais profundo do inferno, e ficarmos ali condenados pela morte. Mas Jesus, ele desce ao mais profundo do inferno, e ele vence o diabo e vence a morte. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não temos que viver por vistas, mas pela fé. Ninguém viu Jesus indo lá no inferno. Ninguém viu Jesus tomando ali a vitória da morte e a vitória do diabo. Aleluia. Ninguém viu isso, mas a palavra de Deus mostra. O mundo, ele consegue mostrar o material, o materialismo, aonde Cristo estava crucificado, e muitos têm, Jesus era um coitado, olha lá onde ele foi parar, e o povo não entendia que ali estava a maior vitória da igreja. Oh, aleluia! Glória a Deus! A maior vitória da igreja estava aos olhos daqueles que não entendiam nada, nem o diabo entendia o que estava acontecendo, porque Satanás imaginava que ele estava vencendo o Cristo ressurreto. Aleluia! E ali Jesus, ele entrega o seu espírito, ele não morre na verdade, porque a morte ficou ali, eu não consigo matá-lo, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E Jesus em tudo foi tentado, mas ele não pecou. Aleluia! Ele não pecou, ele suportou por nós. Aleluia! E ali simplesmente ele entrega. Ele se entrega. Aleluia! Jesus entrega-se por nós, e ele faz todo esse trajeto, e ele vence o diabo, vence o inferno. Aleluia! Ele passa aqui pela terra, dá uma passadinha, a nossa irmã Maria olha, Rabone, não me toque, eu ainda não fui glorificado. Oh, aleluia! E ele ficou um tempo aqui conosco. E ele disse, eu não vos deixarei órfão, enviarei a vós o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. E ele simplesmente ascende, ele vai aos céus, na glória de Deus, e assenta à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, e recebe, aleluia, o nome sobre todos os nomes, ao nome de Jesus Cristo, todo joelho tem que se dobrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a Páscoa que nós vivemos hoje. Essa é a alegria do meu coração. É saber que Ele venceu por mim. Ele venceu por você. Se você hoje vive uma vida justificada diante de Deus, se hoje você vai para os céus, é porque Jesus fez isso por nós. Então, não vamos trocar a glória. Não vamos trocar a glória. Ensina os teus filhos. Ensina. Coelho não bota ovo. Coelho, ele é o símbolo. Ele não é do diabo. Coelho quem criou foi Deus, viu? Mas é o símbolo da deusa da fertilidade. Então, sai fora. Ensina a verdade para o teu filho, para ele comer esse ovo de Páscoa abençoado e não na mentira. Amém? Porque você vai ter que dar conta da vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém? Esta é a palavra que eu deixo aos vossos corações. Amém? E eu gostaria de fazer uma oração com as famílias. Os dias não são bons, os dias têm sido mal, e eu gostaria de orar com vocês. Em nome de Jesus. Com todos vocês, eu quero fazer essa oração agora. Quero que você pare com tudo. Amém? Você que está assistindo o culto em seu lar e a televisão junto, desliga a televisão, porque eu quero invocar a presença do Cordeiro de Deus sobre as vossas vidas. Aquele que venceu e vencerá, e vivo está, e vem nos buscar. Glória a Deus. Amém? Então as pragas que nós estamos vivendo, aleluia, só representa que nós temos uma esperança. Uma esperança, aleluia. A esperança é que ou ele vem arrebatar a igreja e nós subimos com eles para os céus, ou o dia que nós partirmos desse mundo, nós vamos ter com Jesus lá nos céus. Nós não vamos para o inferno, não. Amém?
Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, né? Vamos fazer uma oração a Deus. Quero que você pegue essa pessoa que está aí junto com você assistindo, segure na mão dela e vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó poderoso Deus, na Tua presença nós estamos e vivemos na Tua presença. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia das nossas fraquezas, dos nossos fracassos, das nossas faltas, falhas, dos nossos pecados. Confessamos diante do Senhor a nossa insignificância, a nossa pequenez, ó Pai. Confessamos ao Senhor que somos totalmente necessitados de Ti. Precisamos do Senhor. Então, meu Pai, Tu que destes o Teu Filho como a maior oferta existente neste mundo, ó Senhor, muito obrigado, porque se hoje temos vida é porque Jesus venceu a morte, Jesus é a nossa Páscoa, porque Ele foi condenado, Senhor, Ele foi humilhado, ultrajado, ó Senhor, Ele foi sepultado, mas o sepulcro não foi o suficiente para assegurar o poder do nosso Deus Pai, o Emanuel, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Ele ressuscitou e ressurgiu, está assentado à tua direita, e eu creio que Ele está vendo a igreja orando neste momento. Por isso eu peço que nesses dias de adversidade, nós que temos a tua marca, Senhor, sejamos poupados de todo mal, estejamos nós escondidos no teu esconderijo do Altíssimo, para que mal algum chegue à nossa tenda, às nossas casas, aos nossos lares, à nossa família, aos nossos familiares. Pai Santo de amor e poder, em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo toda a igreja que está cultuando a Ti através das redes sociais neste momento, aqueles que hão de ouvir, em o nome do Senhor Jesus. Abençoa cada lar representado aqui. Abençoa, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. E muito obrigado. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Obrigado, meu Senhor e Salvador Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês ricamente. E olha, você que quer contribuir com esta obra, com esse ministério, somos da Igreja Vida, a Oficina de Cristo, nós temos ministérios e somos um ministério missionário. Você que quer contribuir com esta obra, né, eu vou pedir para que alguém coloque os meus dados aí, tá? Meu zap, o zap da minha esposa, né? E você pode contribuir. E eu quero falar agora só um pouquinho com você sobre a oferta e sobre o dízimo. Eles são pertencentes a Deus. Eu não entrei em muitos detalhes sobre a melhor oferta, né? Note que lá no Egito eles tinham que separar o melhor. Não podia ser de qualquer jeito. Então Cristo, Ele é a melhor oferta na nossa vida, porque Ele nos salvou. Tudo que nós temos é porque Jesus nos deu. Então, não deixa o seu coração te enganar. Não deixa a tua vida, né, ser simplesmente enganada por essa mentira. Ah, mas vai tirar o dinheiro para o pastor? Meus amados, minhas amadas, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sei que existe muita picaretagem, eu sei que existe muitos charlatões, eu sei que existe muito disso. Mas existe uma maioria de pastores, homens de Deus. Amém? Esse negócio, mas se o pastor roubar, um verdadeiro pastor jamais faz isso. Pelo contrário, ele investe, ele dá a sua vida, como nós fizemos por todos vocês, em o nome do Senhor Jesus. Mas olha, não deixe com que as coisas desse mundo subam ao teu coração, como essa mentira que nós acabamos de desvendá-la. Colocá-la por terra sobre o coelho da Páscoa. Eu também falo, ser dizimista e ser ofertante, pastor, o senhor eu sou dizimista, eu sou ofertante fiel, e o que me faz ser diferente aqui nessa terra,
enriquecer e prosperar, e prosperidade não é sinônimo de dinheiro no bolso somente, é ter a sua vida abençoada por Deus, não tem preço. Então eu sou dizimista, eu sou ofertante também, sabe por quê? Porque Deus é Deus, e porque a palavra do Senhor nos ensina a sermos dizimistas e sermos ofertantes, sim. Amém? Nós temos missionários em campo. Então, em nome do Senhor Jesus, não deixa o teu coração ser como o coração de Ananias e Safira. Ananias e Safira. Olha, Barnabé, a igreja primitiva, elas tinham tudo em comum, e diziam que nada do que tinham eram deles. Mas Ananias e Safira, eles viram Barnabé fazendo algo. Ele vendeu uma propriedade, uma fazenda que ele tinha em Chipre, terras boas, terras como as terras do Brasil, e ele vai e oferta tudo aos pés dos apóstolos. Você sabe o que significa ofertar aos pés dos apóstolos? Não é você colocar o dinheiro no pé do apóstolo, é você semear no reino de Deus, porque a palavra apostólica também vem da palavra missões, missionários, enviados pelo Senhor. Quando você faz aos pés dos apóstolos, você está... Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o reino de Deus. Está no Velho Testamento, está no Novo Testamento. Amém? Então, não seja como Ananias e Safira, que diz o quê? A palavra de Deus diz que Ananias e Safira viram também que Barnabé tinha feito isso. Prestem atenção nisso. E eles fizeram de qualquer jeito. E Pedro, tomado pelo Espírito Santo de Deus, diz assim, olha, por que deixastes que Satanás influenciasse os vossos corações? Quem influencia o coração de uma pessoa a não ser um ofertante, a não ser um dizimista na obra de Deus, sabe quem é? Preciso falar? Medita lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5 em diante. Olha quem influencia a mente de uma pessoa para não ser dizimista e ofertante. Foi o que Pedro, tomado, cheio do Espírito Santo de Deus, disse para Ananias e para Safira. Ele disse, olha, o dinheiro não era seu? Vendendo, é seu. Não vendendo, é seu. Mas não faça um intento. Nunca, nunca na vida. Nunca. A gente pega, né? Determinando tu alguma coisa, acertará firme e a luz brilhará em teus caminhos. Só que não leu o versículo anterior. Pagará os teus votos, a oferta alçada, aquilo que Deus planta no teu coração. Deus, ele te abençoa, ele coloca as coisas nas tuas mãos. E aí você é tocado pelo Espírito de Deus a fazer uma oferta. E daí você muda a oferta. Isso é pecado. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Você determina algo, mas daí você olha para a circunstância e simplesmente muda de ideia. Ah, não, mas olha, não faça isso. Porque a palavra de Deus, não é o pastor Lima que está falando, é a Bíblia, diz que Ananias e Safira morreram por causa que mentiram ao Espírito Santo de Deus. Olha só que coisa secreta, que coisa oculta, que só você sabe. E o Espírito de Deus sabe também. Então, quando você determina algo para o Senhor, faça aquilo, não negocie com as circunstâncias, com as adversidades, vai faltar, é muito dinheiro, é muito isso, não negocie. É bíblica, é Bíblia. Pague os seus votos, em nome do Senhor Jesus. Aquilo que você determinou, fica firme, porque a luz vai brilhar nos teus caminhos. Não olhe para as coisas do mundo. Que o dinheiro nunca seja o seu senhor, mas seja o seu escravo. E às vezes Deus nos prova nisso. Amém? Então é isso que eu queria dizer. Todos os cultos eu estou ministrando dízimo e oferta. Por quê? Ah, mas isso, pastor, olha, a maior parte dos pastores que me ouviram ministrando dízimos e ofertas em rede social, agora estão fazendo. Por quê? Necessidade? Eu não sei. Mas comigo, o Espírito Santo de Deus falou comigo.
Filho, se você não falar, como que eles vão acreditar? Deus me levou lá na vida do eunuco, que estava lendo a palavra de Deus, mas não estava entendendo. Filipe entra na carruagem e pergunta, sabes o que está lendo? O eunuco diz, eu não sei. E aí Filipe ensina. Então eu estou ensinando vocês a verdade, e a verdade vos libertará. E falem o que quiser, o pastor vai andar de jato, pastor, quem dera mesmo um dia eu poder andar de jato, mas eu morro de medo de andar de avião, não ando não, prefiro mesmo andar de Hayabusa, em nome de Jesus. Amém? Amados, é isso daí. Então você que vai contribuir, nós vamos, eu passei os telefones, os WhatsApps, aí você que precisa de uma oração também, um aconselhamento, você que precisa de qualquer coisa, está aí o meu telefone, Michele Sucada Lima, é minha esposa, a pastora Michele, você pode entrar em contato comigo, eu estou para te servir, para te ajudar, em nome do Senhor Jesus, independente em qual país você esteja, né? Independente de qual nação você esteja, eu bato papo muito com pessoas de outras nações e tenho, graças a Deus, levado a palavra de Deus a esses corações, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, você que vai entregar o teu dízimo, a tua oferta, você que já entregou, eu quero orar, abençoando essa consagração que você vai fazer ainda hoje. Faça pela transferência, pega o número das contas, tá? Pegue o número das contas e faça por transferência bancária. É muito mais fácil do que você ir lá, né? Não tem problema, pode. Amém? Então separa o teu melhor, faça o teu melhor nesta manhã, primeiro dia da semana. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento diante do Senhor todo dízimo e toda oferta que está sendo consagrado, ó Pai, a Ti, nesta obra, neste ministério que é do Senhor. Multiplique esses valores em medidas recalcadas, sacudidas e transbordantes, em medidas que não se dê para contar nesse ministério, ó Pai, para que nós possamos propagar o Teu reino, ó Senhor, e suprir as necessidades desta obra. Da mesma forma, eu peço uma bênção tal, Senhor, sobre a vida de todo dizimista, sobre a vida de todo ofertante, que eles também venham vivenciar essa medida recalcada, sacudida e transbordante sobre a vida deles. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu os abençoo como ministro do Teu Evangelho. Pai, em o nome do Senhor Jesus eu te agradeço. E que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce unção e comunhão do Espírito Santo de Deus, recaia sobre todos e todos digam amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos os dias eu posto um vídeo no máximo de 10 minutos, Momento com Deus, na página da oficina e na minha página também, tá? E quinta-feira, às 8 horas, nós temos o nosso culto em nosso lar. Amém? Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus e que vocês tenham uma semana de sucesso, de vitória, e praga alguma chegará à tenda de vocês, porque é Deus quem disse. Amém? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus para todos.